5 técnicas do Araki para escritores. Eu duvido que isso vai ser interessante, sinceramente falando, mas vamos lá. Eu nem sei qual técnica exatamente ele vai falar, porque o Araki é muito what the fuck em tudo que se propõe. É até estranho tentar organizar uma line, qual o nome? Um perfil pro Araki, porque a cada coisa de Jojo ele tá fazendo uma coisa estranha, extremamente nova, ou pelo menos bizarra, que se propõe na obra. Talvez ele fale sobre os paralelos entre a pessoa, o stand, ou aquela ficha, a ficha famosa do Araki, a character seed do Araki, que é, acho que uma das coisas mais famosas dele. Araki character seed. Pelo menos no que se diz da criação de personagem do Araki, essa ficha é bem famosinha, essa aqui. Que é tudo de importante do personagem. Não é tudo exatamente, tem muita coisa aqui que é bem inútil, mas tudo que ele considera importante pra fazer o personagem dele. Os personagens dele, sei lá. Se você gosta de Jojo e quer roubar técnica pro seu roteiro, hoje eu te Essa mostro edição tá uma merda, porque tem... eu odeio legenda aparecendo, mas tudo bem. como Araki usa uma corrida de cavalos como máquina de histórias. Depois desse vídeo você vai de não sei como Araki pensa pra consigo enxergar 5 técnicas copiáveis do Araki pra minha obra, seja livro ou mangá. Não é Kisho Tenketsu. Se você prevê o próximo painel, sua história perde a atração. Hoje, a gente mata a previsibilidade com 5 engrenagens. Ignorar isso é igual a mais recap, menos ritmo. Até o fim desse vídeo, você vai sair com 5 técnicas aplicáveis, cara. Então, bora dar uma olhada nesse mangá de Jojo? Sim, esse que vai ter a adaptação para anime, a parte 7. Breve adendo, nesse vídeo vou narrar um resumo dos 2 primeiros volumes de Steel Ball Run para dar contexto. Vou deixar na tela os tempos de cada técnica, se quiser ver elas isoladas. A gente vê, porque sinceramente, foda-se. Acho que todo mundo é exagero, mas ninguém mais se importa com um mangá de Steel Ball Run, porque boa parte das pessoas já viram. Sem spoilers. Técnica... Mas, se quiser a experiência completa, recomendo assistir até o final. A obra inteira tem 24 volumes. Esses dois não vão arruinar sua experiência. Tá bom de papo furado, bora... 14, 15, aqui. Vezes. 1 de 5. Plano, estrutura dá ritmo. Quando Steven Steele mostra o mapa com checkpoints, Araki está ensinando o leitor a ler a história. Cada ponto no mapa é um mini clímax anunciado, um motivo de virada que prende a atenção. Saber que há 9 estágios cria expectativa automática. O público... Mas boa parte não, mas alguns estágios são meio irrelevantes e outros só estão lá porque deveria estar. Nenhum não tem exatamente... Tá, cria uma antecipação realmente, mas não é... Cada ponto é tão relevante assim. Muitas coisas acontecem entre os pontos, tipo a parte do Diego, a primeira parte mesmo do Highwall, alguma coisa, o cowboy lá. Que é dos Boom Boom alguma coisa. A parte do garoto do chapéu de palha, também não lembro o nome. The Boy with Straw Hair, sei lá. Começa a contar junto. Essa clareza de plano dá liberdade pro caos depois. O leitor entende onde está, mesmo quando tudo parece fora de controle. É regra mas realmente é uma coisa boa, porque é de fato importante você citar, tipo, soterrar não, mas apresentar o objetivo do seu personagem, pelo menos uma história assim, uma história de começo, meio e fim, nesse sentido, situar desde o início, desde o primeiro capítulo, mais ou menos. Ou pelo menos o que vai se passar. Mostrar o mapa não mata a atenção, mas ela organiza o suspense. Só um corredor segurou o botão no controle para disparar na frente. Dá zoom. Quem é este corredor? É Gyro Zappelli. Ele assume a liderança. Cavalo de líder, diz Johnny Joestar, que conseguiu subir no seu pangaré. E só de olhar percebe que Gyro colocou S em estamina no seu cavalo. No meio da onda de cavalos, Avidon aparece num camelo. Do nada, mané. Ele empurra Gyro e esmaga sua perna. Gyro então joga uma esfera para cavar uma pedra. O camelo de Avidon entra num ninho de cactos e cai. Gyro usou a vibração na rocha para escanear o que tinha atrás.
tipo bater numa melancia pra checar o seu interior, diz Johnny Joestar. Um dos favoritos já cai nos primeiros instantes. Gyro na frente, 20 cavalos atrás, vem o príncipe britânico das corridas, Diego Brando. Gyro corre praticamente sozinho, com 50 cavalos de distância da onda. Johnny percebe que Dio encurta a distância sempre que o cavalo do Gyro pende à esquerda. Gyro olha para trás e não vê ninguém. Olha para baixo, nada. Pira. De repente, Dio surge lado a lado, sem parecer acelerar. Como o cavalo do Gyro tem um vício a cada 8 respirações, todo cavalo tem um hábito. Alguns banam o rabo antes do disparo, outros mexem a orelha quando um cavalo que não gosta chega perto. Eu acho incrível essas... Não é infodump exatamente, mas essas lógicas do Araki de... a cada 8 respirações tal coisa acontece. Eu duvido que algumas delas realmente sejam verdade, mas tratando do Araki eu não duvido tanto. A cada 8 respiros, o cavalo do Gyro inclina à esquerda e reduz sua velocidade sutilmente. Percebe? Hábito do cavalo é vírgula. Quem lê vírgula, passa. 3 respiros. 4, 5, 6, 7. Agora, Dio acelera exatamente quando o cavalo do Gyro inclina e ultrapassa. Mas como você pune um vício sem travar o ritmo? Eles avançam rumo à ponte e Dio abre distância. Gyro percebe o hábito e decide expor o vício do próprio cavalo. Você precisa... Cara, por que o cara tá narrando ponto por ponto? Ele pode muito bem falar em ampla escala, não precisa falar ponto por ponto. As esferas na coxa de seu cavalo, forçando um salto absurdo que quebra a ponte. Agora, Dio precisa dar a volta e atravessar o rio, o que o deixa furioso. O fazendeiro acorda atrasado, lembra da bruxa e pega um trilho liso formado pelas ferraduras dos outros cavalos. Pocoloco entra na narrativa. Mais pra frente eu te mostro por que ele é aula de probabilidade dramatizada. Pocoloco começa a ter uma sequência de coincidências favoráveis. 2 meses de sorte. Alguns corredores param, penhasco à frente. Sandman salta pro outro lado do penhasco. Pocoloco imita sem pensar 2 vezes. Finalmente, Pocoloco alcança o grupo principal. Pergunta ao cara do cavalo lento se aquele é o líder. Johnny observa o Gyro mantendo a distância confortável. E de repente, Gyro muda de direção para a floresta. Atalho? Uma boa parte do grupo principal pega o atalho, seguindo o Gyro. Johnny e Pocoloco também o seguem. Narração. Finalmente. Explicar para sentir. Araki Não exatamente. Transforma o narrador em parte da corrida. Holofotes gritam que Gyro pega atalho. Steven Steele pontua. Até competidores explicam sem esfriar o sangue. Eles trazem confusão e tensão. O leitor não quer ser tratado como burro. Quer entender rápido para sentir mais. Sem isso, seria só uma corrida de cavalos. Narrar não quebra a imersão, se for inteligente. Araki usa a narração como pista. Conduz, não carrega. Na floresta, Johnny percebe que Pocoloco fecha os seus olhos para deixar o seu cavalo desviar sozinho. Funciona até não funcionar. Pocoloco se depara com um galho grosso em sua frente. Ele é lançado brutalmente da cela. Gyro escuta e vê um cavalo solitário atrás. O dono deve ter caído, pensa Gyro. Porém, ele repara num pé preso. Pocoloco está sendo arrastado, facilitando seu cavalo atravessar a mata mais rápido. Sorte ou coincidência? Gyro improvisa e lança as esferas entre 2 árvores, abrindo portões que se fecham logo depois. Ele sai da floresta. Pocoloco aparece logo atrás, de volta na cela. Bati no tronco e voltei, diz Pocoloco. Sorte ou poder? A dúvida abre espaço para virada. Tipo, a questão de explicação é que você tem uma coisa chamada infodump. Eu acho que principalmente em escrita. Eu vou falar em escrita porque é o que eu mais sei. Tipo, escrita texto, melhor dizendo. Tipo, você tem que situar, melhor dizendo, o leitor em texto em poucos... Não em poucas palavras, exatamente a palavra... Enfim, você tem que situar o leitor, melhor dizendo. Ou situar o leitor... aquela coisa, mostre e não conte. Por exemplo, você teria como exemplo... Essa parte que ele falou é boa, mas acho que o que ele quis passar é outra coisa. Porque o Araki tem muito infodump. Tipo, de coisas hiper específicas que eu entendo o porquê o infodump existe no caso do Araki.
Porque o stand faz uma coisa hiper específica. Daí você tem que ter um painel inteiro, um balão de fala gigantesco do Araki falando... do personagem falando o que o stand faz. Pra daí ter o que acontece depois, etc. É uma coisa que faz sentido, mas... sei lá, não, é uma coisa ruim, de certo modo. O como eu resolveria me colocando num pilar hiper elevado, embora eu não deveria estar. Eu, por exemplo... eu talvez colocaria um espectador da briga. Tipo, vamos supor que acontece uma luta. Então, no Araki eu não sei como fazer isso, porque o Araki é ação frenética o tempo todo, quase. Mas eu colocaria um espectador numa briga, e daí depois ele discutiria com outra pessoa o que estava acontecendo e falaria o que está acontecendo, uma pessoa que já saberia o que está acontecendo. É alguma coisa do tipo. É tipo, é uma coisa um pouquinho específica de se falar. Eu não digo que o Araki faz mal. Eu só digo que é um mal da obra que eu entendo por que acontece. Sorte, probabilidade dramatizada. Sorte aqui não é milagre, é probabilidade dramatizada. Poco Louco vira válvula de liberdade narrativa. Se o roteiro faz ele cair do cavalo, a sorte o recoloca no cavalo e o leitor aceita. Um personagem de sorte permite quebrar a regra sem quebrar a imersão. Araki ainda usa o arquetipo pro humor. Sorte mais absurdo é igual a carisma. A Domino da Marvel opera no mesmo princípio: inteligência, sorte e timing. A equação é simples: azar frustra, sorte bem usada diverte. Faltam 4.000 metros pro primeiro checkpoint. Gyro chega numa descida traiçoeira, cenário estilo Teletubbies. Mas a descida aqui é diabólica. O macete aqui é descer devagar, senão o cavalo pode quebrar o pé no lombo. Poco Louco também reduz. Do nada, um ET bizonho manda: para de papo furado, para de dar mole, Poco Louco, tu tem sorte. E assim, Poco Louco manifesta o seu stand. Agora ferrou. Ele dá ouvidos ao seu stand e vai com tudo, entrando na frente de Gyro. Gyro vacila, questionando se vale a pena ou não. Pondera risco, volta ao foco. Ele aposta que Poco Louco vai cair de cara, como os cavalos atrás dele. E não é que ele caiu? Pera. Ele não tinha caído? Como que ele tá indo embora? Gyro fica pistola quando vê Poco Louco deslizando com a ajuda de um tapete de caçada de vaca. Gyro lança uma esfera numa pedra para pará-lo. Porém, Sandman usa a mesma pedra como apoio por alguns segundos. A pedra virou tarde demais. Agora todo mundo está apostando risco e terreno. Tá, ele pontuou uma coisa interessante, mas não especificou... Especificou não, mas não aprofundou a questão. Sorte, probabilidade é bem colocado para colocar algumas outras coisas. Ele citou ali o exemplo do Poco Louco, que é um personagem puramente baseado em sorte. Tipo, as questões de sorte dele são propositalmente elevadas. Mas você pode colocar sorte e fazer essa distância. Tipo, imagina uma pessoa muito... não muito, mas... que sabe o que tá fazendo. Daí você descreve, tipo, ele fez tal coisa, ele conseguiu tal coisa. E você pega uma pessoa que consegue por muito pouco. Ou alguma coisa do tipo. Tipo, uma pessoa, um Jackie Chan da vida. Um Jackie Chan e um Bruce Lee. Um Bruce Lee, eles não que digam que um é melhor que o outro, um é pior que o outro. Mas a dramatização do Bruce Lee é muito mais do Bruce Lee conseguir fazer a coisa. Tipo, o Bruce Lee, ele vai acertar o soco. Ele vai acertar o soco, ele vai acertar o salto. Ele vai bater com precisão. Zaz. Agora um Jack Chan da vida. O Jack Chan, propositalmente, pra humor, ele vai quase acertar, ele vai... não, quase acertar não, mas ele vai quase errar, mas vai acertar no último momento. Ele vai quase fazer tal coisa, ele vai quase errar uma coisa hiper importante, mas vai acertar por pura sorte. Tipo, você colocar detalhes no personagem. Tipo, o personagem, ele não é tão bom ao ponto de ser hiper... ou ele não é tão bom ao ponto de acertar de primeira, ou ele não é tão bom ao ponto de quase de sempre acertar, mas ele consegue acertar, tipo, dar uma dramatização, ou mostrar, não mostrar amadorismo do personagem, por assim dizer. É uma coisa deveras interessante de você tentar pontuar na sua obra, por assim dizer. Eu faço isso, eu acho que eu faço com... eu não lembro como é que eu faço com a da minha obra, que eu inclusive tenho que ver, porque eu tô com essa obra parada há uns bons tempos, puramente por preguiça de chamar o revisor lá. Mas, enfim.
Aqui ela é tipo... Eu acho que eu coloco ela muito como profissional, mas que leva muito pela emoção. Então, algumas coisas ela faz muito pela emoção. Se eu pegasse coisa daqui pra pontuar exatamente, eu talvez saberia explicar melhor, mas enfim. Elenco, coreografia, narrativa. Elenco, coreografia, Começar com narrativa? 5 personagens principais, Araki alterna o foco com estratégia. Alguns ficam na sombra, enquanto outros respiram. Johnny e Gyro formaram o centro. Dio e Sandman orbitam como ameaças latentes. Pocoloco costura o caos. Eventos como Ponte Quebrada ou Atalho na Floresta guardam personagens sem perdê-los. Quando voltam, vira ritmo, não confusão. Segredo simples, com muitos personagens, cada um precisa ser uma pausa pro outro. Daí você tem o conceito de força motriz, que é uma coisa que eu até tô colocando na mesa de Persona, que é o que faz a obra, o que gira a trama toda, tipo, no Steel Ball Run é a corrida Steel Ball Run. Então isso é a força motriz. Não a força motriz exatamente, tipo, eu não sei qual o termo objetivo pra MacGuffin. É tipo One Piece para One Piece, etc. Você tem o objetivo maior dos personagens, que pelo menos boa parte é Steel Ball Run. Do Gyro é Steel Ball Run, do Johnny é acompanhar o Gyro, etc. E aí você tem o núcleo, o polo principal dos protagonistas e os polos menores que vão orbitar esses personagens. É um conceito... qual o nome? É Character Driven e Plot Driven. No caso, a Steel Ball Run é Plot Driven, uma história em que a história toda é resumida pela história. Então você tem... Tudo poderia acontecer em Steel Ball Run sem o Gyro e o Johnny, por exemplo. Agora você pega um Character Driven, o personagem é o polo principal da história. Você pega... Deixa eu pensar uma Harry Potter. Harry Potter é um Character Driven porque tudo depende do Harry Potter, por exemplo. Acho que o próprio Jojo tem isso. Acho que o Phantom Blood é um pouco character driven por causa do Johnny, do Jonathan. Tipo, é um conceito narrativo de character driven versus plot driven. Nenhum é pior que o outro, melhor que o outro. É pontos específicos para tal coisa. É interessante, o cara poderia ter pontuado isso, mas enfim. Agora é só maluquice. Um corre a pé, outro desliza, outro gira 2 esferas verdes, cujo poder a história ainda não explicou por completo. Faltam 2.000 metros. Sandman corta caminho. O público no trem pergunta como ele consegue correr a 40 km por hora. Steven Steele interrompe. Veja como ele pisa nos... É isso que eu tô falando, é muito infodump geral do Araki. Explicar uma coisa hiper específica porque o leitor precisa saber essa informação. E, de novo, eu não saberia... Na realidade, nesse caso, o Araki fez bem. Só é um infodump chato, mesmo. rochedos. Tipo, ter uma parede de texto explicando a coisa não é algo bom, apesar de ser necessário. Permitem-me explicar. Pronto, o Araki tenta dar explicação pra tudo. E o pior é que faz sentido a maioria das vezes. Resumidamente, o cara corre com a bola do pé, ao invés do calcanhar, se impulsionando pra frente e anulando o impacto nas juntas. Agora tu tá curioso pra tentar, né? Eu também fiquei. Gyro avança. Você provavelmente vai quebrar o pé no processo. Só dizendo. O primeiro checkpoint está em vista. Multidão absurda. Steven Steele está de boca aberta, com a audiência só na primeira fase. Perto do fim, Johnny acelera. Sente presença familiar atrás. É o Dio. Ele usa outros cavalos como escudo contra a pressão do ar, usando outros cavalos para evitar a resistência do vento e não precisar tancar a pressão do ar. Assim, seu cavalo não cansa. Porém, é arriscado. A proximidade pode fazer que as patas dos cavalos se choquem, mas Johnny dá um dash pra frente e não deixa Dio encostar. Pocoloco e Gyro disputam a liderança. Dio gruda no Johnny. Johnny mete um coice que arremessa pedras no Dio e afasta o príncipe com elegância. Dio reconhece que Johnny é bom porque leu sua técnica. Cavalos cansados. Falta pouco. Agora tem que segurar o jogo. Pocoloco. É agora que o Gyro... Tipo, ele joga tudo que ele tem pra puta que pariu pra o cavalo perder peso, né? Diz o stand. Pocoloco obedece, mesmo com seu cavalo no limite. E Spider-Man aparece. Quer dizer, Sandman já fazendo pose. Dio avança, mas Johnny ultrapassa. Gyro não perde o passo de Sandman, mas os dois que vêm atrás estão endiabrados. Reta final eletrizante. Pocoloco enfrenta Gyro pela esquerda. Os 4 estão na cauda de Sandman.
Gyro está 3 cavalos atrás de Sam. Agora, estão alinhados? Os 4 estão alinhados no mesmo pareio. Restam 100 metros. Só dizer, é interessante. Não que parte 7 seja ruim, mas ela desperdiça muita coisa. Tipo, o Poco-Loco e o Sandman. O Poco-Loco não teve nada, sinceramente, mas eu acho que ele é mais um recurso narrativo do que alguma coisa específica, mas enfim. E o Sandman, ele morreu, acho que no terceiro checkpoint, alguma coisa do tipo, lá com o Tusk, ato 2. 5. Desequilíbrio. Não que a luta seja ruim, mas enfim. Surpresa controlada. História viva é desequilíbrio controlado. Araki mantém o leitor tropeçando. Quando Gyro quebra a ponte ou corta caminho, o equilíbrio muda de dono. Quando os cavalos alinham na reta final, você perde qualquer certeza. Isso mata a previsibilidade e força o autor a excluir cenas óbvias. Escrever com desequilíbrio é fazer o leitor se apoiar na próxima página para não cair. Continua Poco-Loco. Tem uma árvore morta no chão. Poco-Loco pega um boost da árvore, tipo item de Mario Kart. Porém, Gyro dá um dash que deixa os outros 3. É aqui que eu ia falar. Tem uma coisa específica sobre isso. É interessante ver essa... Não que isso é desde a parte 4. Ver essa disparidade do Araki com... Qual o nome? Com... lutas, em geral. Tipo, a parte 3 ainda tinha um pouquinho disso, da luta ser boa parte uma troca de socos, mas já tinha exemplos de como não era isso. A parte 2 também, mas a parte 2 é um caso à parte. Ele pavimentou o que era o stand da parte 3, pra na parte 4 deixar realmente uma luta mais de conceito, de tal coisa acontece pra tal coisa acontecer. Deixou de ser uma disputa por poder, por assim dizer. É o que não tem em One Piece, por exemplo. One Piece, boa parte das lutas, pelo menos as mais importantes, é sempre... ou algum plot hiper específico acontece em tal momento. Tipo, o Crocodile é fraco com água do sangue do Luffy. Que faz sentido na obra, mas, porra, tem que ser uma coisa hiper específica e etc. E daí escala muito mais pra o... Qual é o nome daquele lá? O do Flamingo perde pro Gear... Qual é o nome? Pro Gear 4, porque o Gear 4 é mais forte. O Katakuri perde pro Gear 4, o Snakeman, porque o Snakeman consegue ser mais rápido que a previsão do futuro. Daí fica bem chato, fica bem... Daí você tem o Araki meio que... Cada coisa do Araki acontece porque uma coisa aconteceu antes. Daí você tem o Go Beyond, que é meio whatever com isso. Embora faça sentido por causa do Spin, mas enfim. É interessante ver como o Araki constrói uma luta, que uma luta não é uma luta de troca de golpes. É uma luta mais de como um personagem se adapta à situação. E sem reação. Uma luta narrativa, melhor dizendo. Gyro elogia Johnny por ter chegado até aqui. Ele enrola as esferas na capa e cria um veleiro ao contrário. Gyro cruza a primeira etapa da corrida em primeiro, com um tempo de 18 minutos e 7 segundos. Caralho, que página bosta. Porque tá em péssima qualidade. Agora vou falar das 5 técnicas que tinha mencionado durante o vídeo em mais detalhes. Plano guia, narração inteligente, personagem de sorte, elenco cheio e desequilíbrio. Pô, cara, não precisava guardar tudo pra depois, né? Como elas foram usadas pelo Araki e como você também pode usá-las. Plano guia foi usado para explicar a corrida Steel Ball Run e também o primeiro estágio. Essa técnica pode ser usada na sua obra para dar tensão e entendimento ao leitor, combinando com um desequilíbrio. Essa técnica pode ser forte, como a gente vê no começo. Steel apresenta os 4 favoritos. O leitor espera que esses sejam inimigos bem difíceis. Porém, a gente atropeçou quando Avidal foi eliminado logo no começo. Narração. A gente vê narração em pensamentos de personagens como Johnny e também em falas, com o Steven Steel explicando como Sandman corre. E balões que durante a corrida narram momentos triviais. Se você cria um narrador situacional que aumenta a tensão em vez de explicar demais, pode ser uma boa para sua história. Daí você compara o Steven com o... É o narrador mesmo, o narrador da parte 2, que teve que explicar, acho que... Eu não sei quantas páginas foram
explicar como funciona o Cars na Ultimate Lifeform mais o Cars dentro do vulcão. Toma cuidado para não emburrecer o leitor. Mostre, depois explique. Exemplo. No começo, Gyro escaneia o que está atrás da pedra, dando tempo de o leitor tentar entender o que está acontecendo. Depois, Johnny explica com uma analogia a bater numa melancia para checar o seu interior. Mesma lógica aqui. Gyro desvia para o lado. O leitor tem uma oportunidade de adivinhar o que está acontecendo. Depois é revelado. Aliás, o Gyro escaneia? Tipo, ele não tinha o olho do cadáver nessa parte ainda. Como ele escaneou exatamente? Isso funciona porque sua audiência vai se sentir inteligente e continuar lendo, porque ninguém gosta de se sentir burro. Mas é importante citar que não leve isso ao pé da letra. Existem sim ocasiões que podem exaltar a sua escrita se você realmente não descrever o que está acontecendo. Se você quiser liberar variadas controladas na sua história, dar sorte limitada a um personagem secundário pode ser uma boa ideia, mas momentos de sorte têm que fazer sentido e ser estrategicamente aplicados. O poder do personagem de sorte é sorte. Aqui é o stand do Pocoloco. Não é o stand do Pocoloco, é o Pocoloco. O stand não faz nada. Sorte da Domino também é poder. Não confundo com eventos de sorte, como em Blue Lock. A sorte do Izag não é uma intrusão do roteiro. Foi construída por vários capítulos e não é aplicada abusivamente, porque se fosse, o leitor pode achar que é roteiro, já que o poder do personagem em si não é sorte. Se for sua primeira história, não recomendo essa técnica, porque requer maestria. Porém, é sua história. Não tô aqui para limitar sua criatividade. Com 4 ou mais personagens principais no elenco, em cada virada, tire um personagem de foco por 1 minuto e traga de volta com função. Assim, o mangá começa com Sandman, depois entra Gyro em seu lugar. O foco vai para Johnny. Na corrida, Gyro se destaca e Johnny observa. Dio entra em cena. Depois da ponte, os 3 saem de foco e entra Pocoloco. Sandman entra por um tempo e depois sai. Johnny e Gyro entram, depois sai Gyro e fica só Pocoloco e Johnny. Gyro entra e Johnny sai. Sandman entra, os 3 saem e o foco vai para Johnny e Dio, que entra em foco logo em seguida. Tipo, de fato isso acontece, mas poderia ter trocado o foco. Tipo, eu entendo ter o foco neles específico, porque querendo ou não faz sentido, mas por que não teria um foco na... Qual o nome? Na Hot Pants, que é uma personagem que é mais relevante que o Sandman, por exemplo. Por que não teria um foco maior no Dio também, pode ser. Um foco talvez no Steven, mas o Steven até depois, sei lá. Na reta final, o autor brinca pulando entre Johnny e Dio e Gyro e Pocoloco, até Sandman chegar, colocando os 5 em foco no clímax. Essa última técnica é fácil de aplicar. Troque uma cena previsível por uma virada ou surpresa. Pergunte a algum amigo ou parente se eles conseguem adivinhar o que vem logo depois. Enquanto escreve uma cena ou evento, pegue a primeira ideia e a descarte, que provavelmente o leitor já vai saber. É importante falar que essas técnicas devem ser usadas com dosagem. Às vezes, pode ser bom o leitor saber o que vai acontecer, como em foreshadowing ou semente. Semente? Semente? Ok. Meu Deus, que transição magnífica, cara. Ok. Um vídeo ok. Não foi tão ruim quanto eu esperava. Que vídeo foda. Sei lá, eu só achei um vídeo meio, né? Meio... Sim, com todo respeito, claro. Mas ok.